Olá, salve, salve, esse é o Conclusões Racionais. Hoje uma formatação diferente, né? Estou numa viagem, eu estou aproveitando para poder falar um pouco de cultura racional. E como o assunto é uma conclusão racional, a gente está aqui avaliando o nosso entendimento e fazendo uma reflexão daquilo que é falado no livro Universo em Desencanto. E eu acho que não é uma tarefa fácil para ninguém, para nenhum estudante, porque o conhecimento é muito amplo, é muito profundo, e quando você acha que você tem um entendimento, vem uma outra explicação, uma outra forma de você enxergar a vida, e você vê que as coisas são um pouco diferentes daquilo que você entendeu. E comigo tem sido assim, eu tenho entendido e refletido sobre cada passo, sobre cada ação, sobre cada momento da vida que a gente tenta colocar a cultura racional alinhada aos nossos afazeres, ao nosso procedimento diário e a reflexão de quão errado nós somos e o que é necessário mudar na nossa natureza. E todo esse processo é um processo natural, não é uma imposição, não é uma obrigação de ninguém. Cada um faz aquilo que acha que é certo, e eu tenho tentado, nesse período de estudo, tentado entender alguns assuntos. E aí eu comecei a minha leitura, do segundo fascículo da réplica. Em um desses dias, em paralelo, por acidente, eu peguei, se eu não me engano, 17 da réplica, porque eu não tinha encontrado meu livro na hora, e por acaso estava do meu lado, comecei a ler ele. E os assuntos eram meio que similares, né? Um assunto que é um assunto que eu considero importante, é um assunto que eu considero complexo, que é o assunto do alfabeto artificial e a fusão, e a migrar entre um alfabeto e outro alfabeto, sair da linha do artificial, do natural, do astrológico para o artificial. Em que momento que isso aconteceu e como isso aconteceu e quantos anos demorou? Eram anos, eram décadas, eram milênios? E o mais importante é o que levou isso a acontecer, porque isso não foi algo pela história, da humanidade, na visão da cultura racional, ela se deu por uma série de fatores, Isso já vem acontecendo lá desde o princípio. Então, o motivo de falar um pouquinho, do segundo, eu não vou conseguir fechar ele todo, mesmo porque tem outros assuntos que são importantes, mas eu acho que a gente pode falar de uma coisa ou de outra. Então, o assunto principal é o assunto do alfabeto astrológico, e é preciso entender esse cenário, Então, é mais difícil para quem não é estudante ou para quem é estudante novo entender o cenário. Então eu vou dar um pouco do meu entendimento e você me ajuda aí, se você conseguir enxergar de uma outra forma, a gente vai trocando essa informação e vai entendendo melhor, Então o acidente ou o incidente do mundo racional, ele acontece numa posição de neutralidade, onde não há erro, não há coação, não há imposição, não há punição, assim um processo de deformação. E esse acidente, digamos assim, onde ninguém sabia de fato o que iria acontecer, porque se soubesse não faria, demonstra claramente que existe uma hierarquia, uma diferença de entendimento quando um ser avisa de algo que não está bem, algo que não está correto, e os demais acreditam que está indo bem, está correto, está funcionando, está avançando. E falar de progresso e falar de evolução é mais fácil do que falar de hierarquia e de falar de conhecimento, porque existe claramente uma regra aí, onde o que um sabe, os outros não sabem, o que um vê, os outros não veem. Portanto, nesse momento, a primeira conexão e o primeiro bate-papo que a gente podia comentar, para falar um pouco sobre essa relação entre o racional superior e os habitantes do mundo racional. Então, obviamente, existe uma visão hierárquica, obviamente existe uma visão de conhecimento diferente. Então, é só você procurar o termo especificamente onde ele avisa várias vezes, São avisados várias vezes. Então, quem avisa detém o conhecimento. Quem foi avisado, de alguma forma ou de outra, que é considerado como infante, como uma criança, como alguém que não tem conhecimento. No livro, a abordagem do livro é essa. Então ele demonstra claramente que existe uma diferença de conhecimento. Então, nesse momento, quando há um chamado, há uma informação, não há um processo de erro, na verdade, não tem erro, porque esse erro não existia, existe agora porque se tornou uma referência do que é errado, do que é avançar numa parte que realmente não está pronta para entrar em progresso. E essa é a minha conclusão, esse é o meu entendimento.
Então, se há uma reflexão agora sobre isso lá no mundo racional, antes não havia, né? Então, o que havia era o entendimento daquilo que funciona ou daquilo que não funciona. Então, essa conexão, essa relação entre o racional superior e o habitante do mundo racional é o nosso início desse argumento. Então, nota-se mais à frente que com o avanço da deformação, o astral superior são os primeiros a entender que há algo de errado e parar com o progresso. Então, se você buscar esse assunto em específico, em que momento que ele parou e por que ele parou, e por que alguns tinham esse entendimento, essa visão de que algo não está bem, eu não posso voltar atrás, não tem como regredir, não tem como desfazer o feito, mas eu vou parar por aqui. Esse assunto é um assunto que eu considero importante, porque é o assunto que eu tenho falado muitas e muitas vezes, talvez eu não tenha falado da forma como eu assim enxergo, né? Porque isso vai muito do leitor e vai muito do entendimento de cada um, mas eu vejo claramente que há uma relação de entendimento do astral superior, desses corpos, né, superiores, que entenderam que alguma coisa não vai bem, então vamos parar por aqui. Então, falando do primeiro item, né, no mundo racional, avisou que alguma coisa não está indo bem, mas vai assim mesmo, né? Eles fizeram assim mesmo. O astral superior, mais à frente, milênios à frente, tem aí a sua milênios na contagem do homem, né? É só uma maneira de esboçar aqui esse raciocínio. Então, ele recebe ele tem uma percepção do erro, e é isso que eu gostaria de tentar abordar mais à frente. Então, por que alguns perceberam os erros e alguns pararam e outros seguiram em frente? Então, segundo ponto. O terceiro ponto, com a extinção desses corpos, há uma criação de uma vida que é mais pura, né? Que se alimenta do cosmos, que se alimenta da energia do cosmos. Então, esse processo de vida, esse processo de uma vida que dura 1000 vezes mais do que a vida atual, né? Essa primeira vida terrena, ela é uma vida pura, é uma vida inocente, é uma vida sem mácula, sem magnetismo, sem a influência do magnetismo, né? Eu digo isso numa relação, nesse raciocínio, né, na construção e na criação da energia magnética, no seu desenvolvimento pleno, até a sua formação e a sua atuação sobre os seres humanos. Então, não vamos entrar nesse assunto ainda, mas falar de forma bem superficial. Então, esses primeiros corpos formados, né, na parte da resina e da planície, são etapas, são estágios que cada livro vai dizer alguma coisa mais à frente, mais a fundo, alguns bem pouco, outros mais detalhados de um pedaço, outros falam de outro pedaço. Então são pedaços de um quebra-cabeça que você precisa montar, né, e entender esse processo, porque se você ficar preso num livro só ou numa visão só, isso acaba te limitando a forma de entender o todo, né? Então é importante visualizar, no meu entendimento, visualizar tudo para poder ter um melhor entendimento. Então, essa primeira geração ligada ao cosmos, né, de acordo com o segundo volume da réplica, ela teve uma oportunidade de retorno diferenciado. E é preciso entender que há uma razão específica para que esses corpos pudessem voltar ao mundo racional. Há uma razão específica para que essa mecânica possa ser desfeita e refeita no mundo racional. Esse processo é um processo evolutivo e é inquestionável que no universo tudo evolui, tudo se expande e tudo melhora nesse ponto de vista energético. Então, a formação inicial, que era pura, limpa e perfeita, ela acaba criando nessa engenharia, também, se eu não me engano, fala no segundo fascículo da réplica, refeita essa engenharia, né? essa formação desse corpo perfeito para que ele pudesse se readaptar a uma nova realidade, e essa nova realidade ela se torna pura no início. E nesse início que há uma conexão com o cosmos, né, e que há um entendimento com o universo, eu vejo claramente que sem a influência da energia magnética, o corpo do mundo racional teria uma história diferente. E isso é preciso entender um conceito, é preciso entender vários livros, a gente questionar livro por livro. Por exemplo, olha, esse livro está falando isso, aquele livro está falando aquilo, e a gente tentar, nesse quebra-cabeças, né, que esse é o objetivo das conclusões racionais, é tentar entender o processo da evolução da humanidade e entender o momento de parar, né? Então, como o mundo racional
avisou e o astral superior parou por conta própria, né, parou esse progresso porque percebeu essa deformação, da mesma forma os primeiros racionais perceberam essa alteração do estado natural do corpo agora deformado do mundo racional. Então, você vai perceber nesse momento, dessa leitura, que ele tinha tudo para voltar ao mundo racional, como está descrito, se eu não me engano, no segundo volume, totalmente claro. E nesse retorno, ele não precisava de fazer absolutamente nada, era só uma conexão com o universo, é uma sintonia, uma percepção das coisas como são. E esse processo, como ele é natural, não há nada a ser feito a não ser o retorno natural ao mundo racional. Então, a primeira lei, que eu considero a primeira lei criada no universo, é a lei do retorno, aquilo que tudo que saiu do mundo de origem retorne ao mundo de origem, independente do seu processo de deformação. Esse processo deveria ter parado nessa primeira etapa, né, até a extinção dos corpos racionais, que foi aparentemente inevitável. Ele deveria ter parado no início da formação do corpo racional, com essa longevidade, com esse envelhecimento prolongado. A gente pode encontrar alguns conhecimentos paralelos que vão falar sobre isso, algumas religiões que vão falar sobre isso, religiões muito antigas, né, que falam sobre essa longevidade, essa capacidade de viver 800, 900 anos, mas isso é um ponto de vista de entendimento religioso, né, e infelizmente a história ainda conflita com algumas evidências, alguns fatos do tempo de vida do ser humano, em que período viveu, né? Então é tudo muito complexo poder discutir sobre esse assunto cientificamente falando, buscando argumentos científicos, porque não tem evidência ainda que comprove que o ser humano viveu 200, 300, 500 anos, né? Mas falando dessa primeira etapa, é bom que a gente entenda que, no meu entendimento, no meu limitado entendimento, que essa reflexão de momento de parar é o mais importante. Então, há uma alteração energética, que você vai encontrar isso na réplica e tréplica, que ele fala sobre energia de ação rápida e energia de ação lenta, que são duas energias naturais, e nesse processo energético há alguma relação de conexão com a energia. E essa relação de conexão com a energia, em um certo momento, enquanto ela ainda era primitiva, era natural. A conexão e a interação com a energia elétrica e a alimentação da energia do cosmos era natural. Só que o desenvolvimento da energia magnética, nesse período de início da formação da energia magnética, do acúmulo de energia magnética, dos fluidos, né? Eu acredito que esse processo de relação era um processo também de alimentação, era um processo também de energeticamente, tentando explicar sobre a alimentação, né, de reenergizar esses corpos, né? Então são variantes de um corpo principal, são dois elementos principais, é o corpo do mundo racional e a planície racional, são duas histórias completamente diferentes, cada uma com a sua importância. Há, de fato, né, e isso é inquestionável, uma relação de dependência do corpo do mundo racional à planície racional, porque a deformação da planície racional causou uma alteração no habitante do mundo racional, e a deformação do habitante do mundo racional causa uma deformação na planície racional. Então, essa relação de coexistência talvez explique a necessidade da alimentação, posteriormente falando, quando a energia do cosmos não nos alimenta, de acordo com o segundo volume, o segundo fascículo, passa a haver uma necessidade natural de buscar da terra e da água essa fonte primária de alimentação, que talvez, no meu entendimento, fosse a força primária de alimentação dos corpos que provém da terra e da água. Mas para que a gente pudesse provar isso, é preciso argumentar com livros e tentar fazer uma relação histórica, né, desse processo evolutivo. Eu, por exemplo, num programa que eu gravei, se eu não me engano, no 15, eu fiz um levantamento da relação da formação da Lua na obra, né? Então todos os momentos que ele comenta sobre a Lua, e eu reorganizei isso para que eu pudesse entender, porque eu via pedaços do primeiro volume, pedaços do 20º, pedaços que continuavam no terceiro, e assim ia nesse vai e vem. Então ficou um pouco complexo de perceber, eu tive que reformular isso para que eu pudesse entender um histórico e entender o processo do desenvolvimento da criação da energia magnética. É claro que a energia contrária do Sol, né, a sombra do Sol, é a Lua. Então, sendo ela o carbono magnético superior, essa formação da deformação, eu acho que eu me equivoquei aqui, vamos voltar ao raciocínio, sendo ela uma sombra, né, do carbono magnético superior,
Então, sendo ela o efeito oposto da energia do Sol, que é a energia dos corpos do mundo racional, que gera hoje a energia elétrica, seria ela a energia magnética. Eu vou refazer essa parte de baixo, na parte em texto, né, para correção. Para esse vídeo ele deve sair antes, mas eu coloco a correção embaixo depois. Então a minha definição é: se ela é a energia contrária à energia do Sol, e a energia do Sol é a energia dos corpos racionais, veja que ela foi formada de um processo lento, de um aspirador magnético, claro, natural, que começa a aspirar essa força naturalmente, e depois ela vai crescendo e vai modificando, assim como o Sol, na forma primária, foi crescendo e foi modificando. Então, é preciso enxergar os dois fatores, é preciso enxergar os corpos de formas diferenciadas, porque a criação do Sol, ela provém do habitante do mundo racional, que é um sujeito na história, e a criação da Lua, ela vem de um processo, né, de todo um processo, cujo o ator principal seria a planície racional, né, o pedaço da planície racional que se deformou. Então, para falar em momentos, né, é preciso que você verifique no livro, a obra tem claro isso, e eu acho que se você voltar lá no 15, você vai ver o momento exato que ela começa a entrar em informação. No meu entendimento, esse processo de evolução e a interação com a energia de ação rápida, a energia magnética, ela tem uma alteração na natureza do ser humano primitivo, né, da primeira geração, né, que era criada da Terra, e não através do feto, através da placenta, né? Então, a ciência, por exemplo, ela faz uma abordagem parecida, a abordagem da ciência, que o homem, em algum momento, veio da água, né, e da água migrou para a Terra. Então, não está tão diferente da conclusão racional desde 1935, que a ciência tem essa conclusão recente, né? A visão da evolução das espécies. Então, eu vejo que esse primeiro momento, dessa primeira geração, que não foi criada do sexo, a partir do sexo, mas que nasceu de uma forma, na visão científica, microscópica, né? Como é o esperma, né? É uma fonte de vida, microscópica. Então, é engraçado você comparar algo que você não vê, e uma gotinha desse tamaninho, e se transformar num ser humano gigante. Então, na sua cabeça você não enxerga o engenheiro, a criação do engenheiro, como é que esse engenheiro formou a estrutura do corpo, da carcaça. Se eu não me engano, também assunto também do segundo. A gente vai lendo muita coisa e acaba não percebendo qual livro que você estava lendo, ainda mais você vem numa linha de estudo, você acaba se perdendo um pouco, depois acaba encontrando o assunto de novo. Mas eu estou fazendo de cabeça, óbvio que eu tenho a chance aí de errar. Então, o que eu quero dizer é que nesse primeiro aspecto, o ser humano ele sofre a influência da energia magnética pela interação da energia magnética ainda na forma primitiva. E essa forma primitiva, ela acaba cancelando essa necessidade natural de se ligar ao cosmos, de perceber o universo, de perceber a vida como ela é, de entender a sua vida como ela é, e daí a razão do seu destino. A vida acaba encontrando uma forma de se organizar, e esses seres orgânicos se organizam, e as suas organizações se organizam para que cada um faça aquilo que tem que fazer para que a vida ao redor, né, nessa primeira comunidade, digamos assim, ela sobreviva e ela evolua. Então as condições vão melhorando, né, e cada um vai fazendo a sua parte, a influência do cosmos vai aguardando o tempo certo dessa transição energética para que esses corpos retornem ao seu corpo original, ao seu corpo primário, puro, limpo e perfeito. Então, se assim fosse, como assim está descrito com relação aos crimes cometidos, né, pelos primitivos seres e a mudança do alfabeto artificial, e o que levou o ser humano a esse ponto, que é o mais interessante do meu ponto de vista, porque não foi algo espontâneo, não foi algo que aconteceu de uma hora para outra, não foi algo que alguém cismou de uma hora para outra de mudar e dizer, eu quero que meu filho seja engenheiro. Não, isso não aconteceu de uma forma para outra, foi um processo muito longo, demorado, e esse processo foi a transição devido à influência e à sobrecarga magnética para alterar a capacidade do ser humano de se ligar a uma orientação e acabar se ligando em uma outra orientação. Então é como se o ser humano tivesse ligado numa corrente diferenciada. Ele estava ligado numa frequência, vamos dizer assim, 220, e ele baixa para uma frequência 110. Então ele não vai ter aquele resultado anterior, vai criar uma série de dependências nessa máquina, e essa máquina vai buscar por outros
outros processos, outras formas de adquirir a energia que ele tinha. Ele não tem mais energia primária da energia do cosmos, então ele passa a cada vez mais se contaminando e se enfraquecendo e buscando a energia nas coisas deformadas. E aí sim vem o momento de você entender em que momento e por que nós começamos a procurar pelas gotas de água, colocar na boca, ou provar alimentos diferentes, vegetais diferentes. Em que momento nós fomos buscar pela essa necessidade de se alimentar? Porque há uma lógica por detrás disso. E a lógica é a ausência da alimentação da energia do cosmos. Segundo o fascículo, você pode encontrar esse raciocínio. E se eu estiver equivocado, a gente escreve aí, bate papo e a gente troca a informação na internet. Mas eu acredito plenamente que, assim, com uma certa certeza até o momento, com os meus estudos, que essa necessidade, ela parte de dois princípios. A primeira, da interação com a energia da planície racional, dessa interdependência, dessa relação direta que vem lá do princípio, né, da origem do universo, e acaba se formando essa interação com o cosmos, porque se tudo era planície racional, então tudo que está ao nosso redor no universo é parte dessa mesma estrutura que nos mantinha estáveis. Veja que a instabilidade da planície racional deforma o corpo do mundo racional. E o corpo do mundo racional, está vindo visita aí, a criança não vai ter alteração aqui. Aí a criança pequena. Então, a alteração do mundo racional, essa alteração, ela afeta o corpo do mundo racional. Então, a planície afeta o corpo afeta a planície através do calor do Sol. Então, cria-se um terceiro sujeito na história. Então, são três personagens, né? O corpo do mundo racional, uma história. A planície racional, uma outra história. E aí o início do foco de luz prateado, que é uma outra história. Então, essa necessidade essa deformação da planície racional gera a instabilidade do corpo do mundo racional. Ele passa a perder fluidos e formar um outro corpo através de uma espiral de energia que se concentra, né, e se torna um elemento que tem 100 mil vezes mais a força dos racionais, porque ele adquire 100% de todos os racionais. Esse corpo não está preparado para absorver essa energia, e essa energia chega no momento que entra num processo eu diria, de uma explosão, se torna um corpo diferente do corpo anterior. Então, do corpo que tinha energia, que emanava energia racional, que afeta a deformação de um modo, no momento que ele entra em combustão, ele passa a afetar a deformação de outro modo. Então, esse ponto de vista é um ponto de vista a ser analisado pelo estudante de cultura racional. Eu faço esse convite, que você analise em que momento que você encontra essa alteração do foco de luz prateado ao corpo deformado, quais são as mudanças que elas oferecem na deformação, que ela tem um processo de deformação, o processo da inflamação de todo esse campo energético inferior abaixo do Sol, e a alteração e a criação da energia magnética vai nos trazer essas consequências posteriores dessa antena que estava na frequência de uma energia do cosmos se ligar numa segunda energia que ela é recente, ela é nova, ela vem sendo formada lá naturalmente, e ela vem naturalmente alterando a influência até o ponto de que os questionamentos e os entendimentos sejam revistos, né? Então, o que era antes certo passa a ser não tão certo, e aquela vontade lá da planície racional de expandir uma parte que não estava pronta, ela se torna ainda mais poderosa, porque se antes você tinha uma relação de neutralidade ao receber uma informação, e era uma informação pura, sem distorção, agora você recebe uma informação que ela é totalmente diferente daquilo que você recebe da energia do cosmos, né? Então, essa base que eu estou argumentando aqui, é para você entender essa visão por completo, né? Nesse meu entendimento. Então, a alteração da energia e a criação da energia e o crescimento dela até o seu ápice, até a formação da Lua, até a alteração da gravidade, até a alteração do nosso humor, do nosso entendimento da vida, ela chega nesse questionamento que nós passamos a questionar as linhas e as leis naturais, e aí é tarde demais para que alguns, não todos, né, que alguns decidam seguir por conta própria e continuar uma evolução por uma outra parte da planície, digamos assim, que começa a evoluir por questões artificiais. Então, a criação de um novo alfabeto não é só o entendimento do ser humano. Eu acredito que a potencialização dessa energia
uma vez emanada no ser humano, ela não só tem o poder de alterar a sua capacidade de visão ou de alterar a sua capacidade de percepção, mas de alterar também o teu estado emocional para que você possa decidir desejar por mais. É uma espécie de, digamos, de vício, é uma espécie de, eu não diria uma dopamina, eu entraria mais na questão mesmo de um vício, de um entorpecente, de uma droga mais pesada, que você necessitasse cada vez mais se alimentar mais dessa energia 110, ela não é 220, ela não tem a mesma força, e você vai buscando essa necessidade de se alimentar cada vez mais e não alimenta nunca, né? Não acaba nunca. Essa energia aumenta e você vai acabar perdendo a sua percepção e a sua capacidade de equilíbrio, e aí você começa já a não pensar mais direito, né? A sua energia ligada na força superior acaba se ligando nas forças inferiores, formando a base de uma pirâmide, né? A energia superior, a energia magnética e a energia elétrica. Então, no meu entendimento, a criação do alfabeto artificial, há esse questionamento, esses corpos que decidiram não seguir com essa parte que estava avançando numa direção que não tinha que ser. Então, esses corpos que permanecem se ligando ao universo e se alimentando da energia do cosmos, certamente vivendo mais e se intensificando com mais da energia do universo, acaba retornando ao mundo racional, e os corpos que não têm essa força acabam seguindo por um outro lado, e é visível mais uma vez, como foi no astral superior, que um grupo percebe o problema e o outro não percebe. Isso aqui é o ponto principal desse vídeo. Então, uma parte da população pequena percebe o problema e uma parte grande não percebe. Então, o que levou o astral superior a perceber o problema e os outros corpos não perceberem? O que levou os corpos deformados, uma pequena parte, a perceber o problema e os outros corpos não perceberem o problema? Com o avanço da cultura racional, nós percebemos que ele define, nesse livro também, se eu não me engano, eu vou procurar pelos argumentos agora, até uma parte, que ele fala claramente que esse retorno da energia, do alfabeto natural, da energia do cosmos, vem através do livro Universo em Desencanto. Então, esse entendimento para que você volte a se ligar ao universo, que você volte a se ligar à energia do cosmos, que você faça agora uma dieta, digamos assim, né? Uma dieta energética, uma troca de energia, o que é extremamente difícil, porque você seria, nesse exemplo, um viciado, dependente químico da energia elétrica e magnética, onde todos os elementos ao seu redor, de alguma forma ou de outra, contribuem com esse magnetismo, né? Hoje eu tive uma análise hoje no metrô, onde todas as pessoas do metrô usavam celular e todas estavam hiper focadas no celular, e eu fico pensando se isso não é um aumento da energia magnética para que você perca a percepção na frente dos seus próprios olhos. Então, as pessoas têm ido a eventos e usando o celular para deixar de ver com os olhos e ver com o celular. Então, elas perdem a necessidade e a possibilidade de vivenciar aquele momento, né? Então, só um exemplo para ilustrar isso. Então, acho que todos os processos, inclusive a sua alimentação e a sua interação com a música, né? A sua interação com pessoas extremamente magnéticas, ou assuntos magnéticos, ou filmes, ou vídeos, né? Então, tudo isso, ele contribui para que você aumente a quantidade de magnetismo e você perca a capacidade de perceber. Então, por que será que esses corpos antigos também perceberam o erro e pararam e continuaram com a energia do cosmos, e outros perceberam que era mais interessante ligar a energia magnética, era mais interessante mudar a energia do cosmos e mudar a percepção para a criação de um alfabeto artificial? Então, se você percebe o assunto, você vai notar que a cultura racional volta a apresentar nesse momento, desde 1935 para cá, a apresentar no seu crescimento, no seu entendimento, desde o início das primeiras mensagens, de 32, 33, 35, até os primeiros cadernos em 45 e avançando, né? Essas mensagens, elas tocam no mesmo assunto. E o primeiro assunto é livre-arbítrio, para que você pare, para que você entenda, para que você perceba. Então, se você não parar e não perceber, não vai conseguir avançar. Eu vejo até numa questão histórica, se você for buscar, a gente sabe que é uma distorção dos assuntos que nós ouvimos com relação à religião, mas se você analisar os princípios do cristianismo e como foi a história de Manuel Jacinto Coelho, e depois os princípios do espiritismo e como foi a história de Manuel Jacinto Coelho,
e a referência de Francisco de Assis, e qual é a referência na cultura racional de Francisco de Assis, e a vinda do livro Universo em Desencanto, e a relação do racional superior da Terra e do racional superior com essa história que está sendo aqui narrada. Então é só um questionamento para dizer, mais uma vez, para dizer que um pequeno grupo, infelizmente, ele vai perceber o problema e vai parar. Ele vai dizer, não, eu não interajo mais com esse magnetismo, eu não vou fazer parte desse esquema magnético para poder levar todo mundo para a classe inferior. Eu simplesmente paro por aqui e digo, não, agora é a hora de eu entender isso. E a gente tem aí um assunto longo para falar depois disso, óbvio, porque mais uma vez a tua escolha de decidir o que é certo e o que é errado, e de acordo com o alfabeto artificial está tudo certo, então não tem caminho errado. O alfabeto artificial ele vai te apresentar as possibilidades de tudo aquilo que você quer, de tudo aquilo que você encontra de maravilhoso, e tudo é maravilhoso. As viagens, os cruzeiros internacionais, a comida no buffet, o dinheiro, o carro importado, o telefone novo, então tudo isso é muito mais poderoso na estrutura que foi criada, essa estrutura perfeita magnética, onde nós ficamos aí 8 horas por dia trabalhando, e 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e fazendo as atividades de casa, e dormindo a grande parte do tempo. Então nós temos aí 2, 3 horas de consciência, de percepção, até chegar aos 65 anos e dizer, nossa, eu perdi a minha vida inteira e eu não percebi o universo. Eu não percebi a vida, eu não entendi, eu sinto uma necessidade, por isso a criação da religião, da seita, do culto, da doutrina, uma necessidade de procurar algo fora, eu sinto um vazio que eu quero preencher, eu sinto que existe algo lá fora, eu sinto que existe algo no universo, eu sinto que a vida não é só aqui, esses valores naturais vão surgindo no ser humano, nesse período agora, nessa fase, que seria a fase sim da iluminação, seria essa fase sim da percepção. Nós estamos evoluindo e o processo é natural, onde toda a humanidade, com o livro ou sem o livro, vai evoluindo naturalmente. A natureza vai mostrando através de vídeos, através de filmes, através de leis, ela vai melhorando e a humanidade vai evoluindo, sim, por um ponto de vista, para que você possa perceber, através da ciência, por exemplo, que a cultura racional estava sempre certa. Esse é um caminho lógico. E o segundo caminho, que é o caminho prático, né? O caminho, porque a percepção das coisas como são, elas não trazem aí a veracidade dos fatos. Por exemplo, será que a Terra seria o único planeta no universo a ter vida? O universo é grande demais para terem milhões de planetas e só um planetinha pequenininho teria vida e o resto não tem. Então essa percepção faz parte da evolução da humanidade. Começa a perceber que os assuntos vão ficando cada vez mais claros. Espera, para aí. Nós não estamos sozinhos nesse universo, não tem sentido falar sobre um universo onde só você tenha essa capacidade de viver feliz e falando com seus irmãos, e o resto do universo estaria vazio, né? Seria um engenheiro absolutamente louco ou burro, né? Para criar um universo gigantesco com vida só aqui. Então, era mais fácil fazer só o planeta e mais nada em volta, né? Existe uma razão desses corpos celestes existirem, existe uma razão dos planetas terem a sua órbita, o seu giro magnético, existe uma razão para o planeta ter esses chakras do planeta correndo energia, existe uma razão para a energia do seu corpo existir e você está ali fazendo seus neurônios trocar energia o tempo todo. Existe uma razão para exigir o átomo, o elétron, o nêutron, o próton, existe uma razão para ter um giro no teu DNA. Essa ligação de 2 linhas elétrica e magnética, essas 2 serpentes, a gente vem falando em vídeos anteriores aí sobre a história da religião, por exemplo, você vê as 2 serpentes, né, desde o budismo, desde o cristianismo, desde o hinduísmo, né? Então o assunto em questão aqui é o segundo fascículo da réplica. Eu acho que deu para conversar um pouco sobre quais são os assuntos. Tenho visitas ao lado, você vê que eu não vou conseguir falar com tanta clareza, porque eles não se importam, mas eu também não. Então nós temos aí ao fundo um bate-papo. Então, um livro interessante, um livro que vale a pena a gente falar sobre ele. Eu vou falar sobre um pedacinho dele e eu vou falar sobre a frase que ele começa, a ilusão dos materialistas. Ele diz, até que enfim Deus identificou-se. Eu acho que é o primeiro assunto a falar. Eu deixei marcado aqui porque é um cartão de visita, porque a humanidade vem buscando por Deus há bilênios, né? Todos falam em Deus. E ninguém tem uma absoluta certeza dos fatos, né? Então, você vai ter aí uma pequena porcentagem do planeta, eu diria que 1 em 1 milhão de pessoas que diz ter um contato direto com Deus.
e os demais não tem como provar isso, né? Não tem como se questionar isso. Então, aquilo ele fala assim, até que enfim Deus identificou-se, é porque todos vêm buscando por esse Deus que é surdo, mudo, cego e soberbo, que nunca se apresentou para ninguém, que nunca falou com ninguém, que nunca deu razão do universo para ninguém. E é sempre um em 1 milhão. Se você procurar na sua religião, por exemplo, você vai ver um falando e 100 mil que não falam. Então, se você for da parte do cristianismo, você vai encontrar isso, né? Se você for do hinduísmo, se você for do islamismo, qualquer segmento que você for seguir, é um que fala com Deus. Por que o profeta Muhammad, por exemplo, tem essa diferenciação dos demais? Porque ele trazia uma mensagem que não era igual. Não era igual aos outros, né? Olha, você vê que a competição do bate-papo tá bom aqui. Então, para não perder a linha do raciocínio, é esse cartão de visita, né? Até que, enfim, Deus identificou-se. E ele fala na página 13, né, que não esperavam, que não contavam a identidade do verdadeiro Deus. Quando ele usa a palavra verdadeiro Deus, é porque ele vem apresentando vários deuses na história da humanidade, que todos apresentam que são Deus e os demais estão errados. Então, essa identificação do verdadeiro, para que entenda que só existe um Deus, né, e que há uma razão dessas religiões falarem de Deus, dos seus períodos, nas suas eras de necessidade de importância. Algumas são importantes até hoje, né? E isso não há questionamento quanto a isso. Então, eu acho que é o assunto que é forte para falar sobre a primeira abordagem, né, do segundo fascículo, né? Interessante isso. Então, seguindo essa linha do alfabeto astrológico, eu vou falar sobre algumas frases separadas, né? E eu marquei aqui, né? E assim, sucessivamente, basta estar na categoria de animal para ser rude, né? Classificando o ser humano como um ser primitivo rude. E depois de conhecer o que é a cultura racional, então deixará de ser rude e será um aparelho racional conhecedor de toda a causa da origem da humanidade. A proposta da cultura racional é a evolução do ser humano na condição que ele se encontra atualmente. Então, se você for olhar aquele mapa de Darwin, você vai ver lá o homem primitivo como um macaco, depois o homem primitivo das cavernas, e depois você vê o homem selvagem, né? Depois você vê o índio, depois você vê o homem civilizado. Então, essa proposta é uma proposta de evolução de Darwin, né? Do darwinismo. Então, a cultura racional estaria aí no final dessa escala, nesse exemplo visual, da condição do animal racional, que tem uma parte animal, já na sua origem, aí, nos últimos 2.200 anos, da criação do nome, né, da definição animal racional, a parte que há de racional e a parte que há de animal no ser humano, onde a próxima etapa seria perder o vínculo com o animal e se tornar um ser humano racional. E através dessa condição de racional, aí sim, passar para a condição de aparelho racional. Então, ele faz essa narrativa, e a narrativa também sobre o capítulo, né, falando sobre o sofrimento, né, e sobre essa condição que o ser humano se encontra, que a vida, né, que seria uma reza, né, uma condição diária, uma condição de viver diariamente esses sofrimentos, esses padecimentos irresistíveis, né, condição para se entender o tipo de vida que nós criamos, né? Um mundo que é cercado de alimento e o povo passa fome. Um mundo que é cercado de recursos naturais para que todos vivam bem, e a intenção de um sistema é que você dependa do sistema para que você tenha pouco e sobreviva com dificuldade, né? Então essa é a vida que o ser humano criou. Eu marquei mais algumas coisas à frente, estou buscando aqui pelo assunto, eu não deixei para facilitar aqui o assunto, mas eu tenho 2 livros aqui marcados e eu estou buscando por ele. Vamos lá, página 58. Então ele fala um pouquinho sobre esse crime que foi cometido, né, no alfabeto artificial, na mudança. Então você já percebeu que não é uma coisa de repente, ela tem toda uma história. Então, mas todas essas civilizações que cometeram esses crimes, civilizações vem no plural aí, todas elas foram ao extermínio. Veja bem aí. Mas ficou o resquício do alfabeto artificial, e daí progrediu no meio do animal uma das causas da ruína da humanidade. Veja que você encontra no primeiro volume ele falando também sobre o período do Egito e da criação e da expansão do magnetismo, e que a natureza ela finda, e esses resquícios
desses fragmentos, desses pilares magnéticos, eles são refeitos mais à frente com a ideia de que era algo que funcionou no passado, alguém descobriu e voltou a energizar. A pirâmide era justamente um potencializador, né, que capta a energia magnética e potencializa em diversas formas. Então, eles voltam a fabricar isso mais à frente, né? E essa história que foi através de um grande terremoto ou de alguns casos de um maremoto, que são destruídas em populações em partes do planeta, elas são refeitas mais à frente. Então, você vê que ele menciona aqui, falando do alfabeto artificial e não dos pilares do magnetismo, né? E ele fala mais abaixo que se guiassem pelo alfabeto verdadeiro, astrológico, que existe na palma das mãos de todos, já há muito todos estariam de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, veja bem, mais uma vez, que ele narra aqui a resposta, né, que se guiassem pelo alfabeto verdadeiro, astrológico, que existe na palma das mãos de todos, já há muito todos estariam de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O bicho sempre foi assim, abusado e desrespeitador, como agora está aí o passaporte da volta de todos para o verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, uns tantos querem saber, respeitam e obedecem para voltar ao mundo racional, e outros não respeitam nem obedecem, e outros não querem saber o que acontece, desce para a classe inferior. É legal falar sobre isso porque, mais uma vez, há o questionamento. Se houve no astral superior, se houve no mundo racional, se houve no princípio do alfabeto artificial, por que agora, nesse exato momento, isso não estaria acontecendo com os estudantes de cultura racional? Por que agora, nesse exato momento, o estudante não estaria sendo enganado para que deixasse a condição natural que está escrita no livro Universo em Desencanto para buscar a condição artificial? Isso é um assunto para ser revisado aí. E assim o bicho acostumou-se com a vida de viver falsamente, de viver se enganando, se iludindo e sofrendo as consequências de tudo isso. Então, quando ele fala no capítulo os crimes cometidos pelos seres primitivos, que deram princípio a esse progresso, da mudança do alfabeto, que trocaram o verdadeiro pelo alfabeto mentiroso, trocaram a verdade pela mentira. Ele vai entrar nesse assunto mais a fundo e vai dizer para você que essa mudança, que não foi de um momento para o outro, né, que foi a relação com a interação da energia magnética, que vai mudando a sua forma de pensar e de agir, ela faz com que você questione, ela faz com que você ache que você está certo e o outro está errado. E todo esse questionamento e todo esse entendimento vai trazer para você aí as suas consequências mais à frente. E por isso, tem ocasiões que a pessoa se revolta contra si mesma, não tolerando ser como assim é, não suportar o peso da vida, por não suportar o combate do sofrimento, por não suportar os tormentos que lhe atingem. Olha aí a mensagem. Ele dá exatamente o ápice do magnetismo, que você começa a buscar questionamentos internos. Eu não aguento mais essa vida magnética que eu vivo, eu preciso ter uma solução. Essa é uma resposta interna, né? Se eu preciso mudar a minha vida, alguma coisa está errado, algo que precisa ser refeito. E essa conduta também é válida para quem estuda o livro Universo em Desencanto, porque você também pode estar no mesmo processo. Então eu não estou me tirando, eu não estou me excluindo do processo, estou só explicando aqui na visão geral que nós deveríamos estar sempre reavaliando o conhecimento da cultura racional, aquilo que você lê e aquilo que você faz, aquilo que você lê e aquilo que você ouve, para que você possa pelo menos entender quem está errado, se é você ou se é o outro, né? Essa é uma referência para saber na sua bússola se você está caminhando para a direção certa ou para a direção errada. O que é racional? Racional é pureza, razão divina, e a razão divina não ia imputar tanto sofrimento na humanidade, tantos horrores na humanidade. Seria um absurdo assim pensarem que a razão divina criou todos esses males, todo esse panteão de misérias e de tortura para a sua satisfação, dizendo sim claramente que Deus não criou este mundo como ele é. Deus não criou o sofrimento e Deus não compactua com esse tipo de comportamento. Veja bem aí mais à frente, né? É um absurdo pensar que a razão divina teria imenso prazer de ver a humanidade sofrer, né? A causa de todo o sofrimento da humanidade, da bicharada, é a rebeldia.
é a falta de respeito. Como estão vendo, o que se passa entre a humanidade, ninguém respeita ninguém, a rebeldia sempre imperando. Foi o que se deu, os rebeldes, teimosos, desrespeitadores, quiseram mudar o alfabeto. Como mudaram? Para dar expansão às suas vontades, seus caprichos, seus ideais e a seus gostos. Achou que o certo estava errado e que a natureza estava errada e o que o inventado por eles seria o certo. O artificial seria o certo. O alfabeto artificial seria o certo. Então você vê que ele claramente diz aqui que se não fosse esse ato de rebeldia, e é preciso entender o conceito, porque não é uma ação de um segundo, né? Toda uma história por trás disso. Esse ato de rebeldia acabou levando a nossa criação, a nossa evolução, o nosso sistema como ele existe, né? Foi criado através de um processo magnético. Ninguém nunca soube a causa, e uma delas é a falta de respeito, o abuso de irem contra a natureza. Acharam que o artifício está certo e que a natureza está errada. Vocês não já viram aí a falta de respeito, querendo dar golpes no conhecimento do Salvador? Ele está falando da cultura racional. Ele está falando de gente querendo dar golpe na cultura racional. De gente que você acha que vale alguma coisa, mas que só está pensando em si mesmo. Gente que você acha que está numa condição superior, mas não está em condição superior a você. Está na condição de bicho racional. Então a definição da página 65, ela como é atemporal, ela pode se tratar do momento que ele estava vivendo, né, que é possível, mas também do momento atual que está acontecendo. Então, querem dar golpes no conhecimento do Salvador. Se você se questionar um pouquinho, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então agora, por forma natural do alfabeto astrológico ser substituído pelo artificial, então vem a outra fórmula de conduzir todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A fórmula é a imunização racional. Uma nova fórmula para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro natural. Que os obedientes e respeitadores voltam para o mundo racional e os rebeldes, abusados e desrespeitadores não têm condições de voltar pelo desrespeito, então, classe inferior. Já está na categoria de bicho racional. Para a classe inferior não falta nada, tem muita gente, inclusive no meio racional, na classe inferior, e para bicho não falta nada, né? Então assim, ele vai falar um pouquinho mais sobre a condição do bicho, né? Que ele é prepotente e que ele é vaidoso. E se você analisar no meio racional, o que mais você encontra é isso, né? É que o magnético vai evoluindo a pessoa a ponto de que a vaidade vá aumentando nele, para que ele vá se sentindo cada vez mais, se sentindo importante, coisa que ninguém é mais importante do que ninguém. E aí ele convence essa pessoa através do magnetismo para que ele faça ações específicas até contra o próprio livro, né? Você vê muito isso aí no meio racional. Então ele diz também no finalzinho que os primitivos eram muito piores, né? E que agora é o momento de você tentar mudar, tentar refletir um pouco mais sobre isso, entendeu? Então, falando agora da página 70, ele diz: não há mais quem dê jeito no mundo, nem na vida humana. Tudo por causa de quê? Por causa do progresso das artes. Então, progredindo com a arte, só iam de mal a pior. E por desconhecerem a causa do mal, começaram todos de querer endireitar o mundo, endireitar a vida, e ficava sempre tudo como ficou na vontade, por as ruínas se multiplicarem. O rapaz, ele está completamente magnetizado com o amigo dele, né? Embriagado. Pois bem, então continuando na página 71, então está aí esclarecido o porquê da ausência da divina providência devido à desobediência e o desrespeito dos primitivos, que não quiseram adotar o alfabeto verdadeiro para dar expansão a seus gostos e às suas vontades e às suas pretensões. Mas a divina providência aí está, contando como se deu tudo isso, com esses fatos, para que chegassem a esse ponto de anormalidade e descrença total de tudo. A linha da divina providência está no alfabeto da astrologia. Saíram fora da linha da divina providência por criar e inventar o alfabeto a seu modo de desejar e de querer,
que as coisas assim fossem. Então, ficaram abandonados pela divina providência, se tornando assim materialistas. Olha que interessante. Ele deixa claro aí que nós trabalhávamos com ela antes, né? Então, ficaram abandonados pela divina providência, se tornando assim materialistas nesse processo natural, através de gerações e gerações na nossa evolução, para que houvesse uma oportunidade, no momento certo, de entender ou voltar a entender o universo. Então, a estrada da divina providência, sendo a estrada astrológica, todos com um mapa nas mãos da astrologia. E por esse alfabeto ser o alfabeto da divina providência, teriam toda a pretensão, teriam toda a proteção se respeitassem, obedecessem e se guiassem por ela. Vou voltar. E por este alfabeto ser o alfabeto da divina providência, teriam toda a proteção se respeitassem, obedecessem e se guiassem por ela. O alfabeto indicado pela alta corte suprema de astrologia. Então, teriam toda a assistência da divina providência. O que aconteceu com a geração que se afastou do alfabeto astrológico, né? Então, quem inventou o alfabeto artificial, e daí os primeiros passos do progresso das artes, né? De tudo aquilo que a gente criou para nos entreter, né? Então, nós temos aí os princípios na página 74, né? O que dão causa a todo esse caos que a gente vive, magnético, né? Que é a ganância, a ambição e a vaidade. Observem bem, estudantes de cultura racional, que o motivo principal dessas ferramentas do magnético aí trabalharem com você é trabalhar na sua vaidade. Primeiro ela te dá uma posição, e dessa posição ela vai usando você para que você faça aquilo que ela quer. Então pega no livro, dá uma lidinha e vê se o que você está fazendo é racional ou não é racional. Analisa se está na linha da lei racional ou se não está na linha da lei racional. E você vai entender exatamente que esse movimento magnético é o mesmo movimento do início do alfabeto astrológico até o alfabeto artificial, né? Existe uma parte da comunidade que acha que está certo, que acha que está criando o caminho certo e que o resto está errado. Por exemplo, na questão da divulgação internacional de cultura racional, tem gente que acha que está errado. Existem alguns aí que são advogados da natureza, né? Que respondem pela natureza. Então, não, a natureza não quer, a natureza não pode, a natureza não isso, não aquilo, como se falassem pela natureza, como se tivessem autoridade para falar em nome da natureza. Outros falam em nome do mundo racional. Não, isso não está certo, isso não está certo. Tudo isso é o mesmo processo do alfabeto criado pelo magnético, pelo magnetismo, né, para tentar controlar essa vaidade, essa vontade, essa necessidade compulsiva de mais e mais magnetismo. Então, o estudante de cultura racional, ele está consciente de uma coisa, do livro Universo em Desencanto, do que está escrito. E se está fora da linha racional, se está fora do bem ao próximo e o bem de si mesmo, então não é racional. Então, se está numa missão racional, a missão é racional, ela não é de vaidade. Ela não usa a missão para poder fazer propaganda ou marketing pessoal. Ela não usa da missão para poder tirar vantagem disso. Então, não existe isso. O estudante de cultura racional, ele é íntegro, ele é certo, ele é correto, porque se não for, como ele não está na linha racional, ele acaba pagando um preço mais alto, porque ele tem conhecimento e paga dobrado. Quem erra sabendo, paga dobrado. Então esse vídeo ele é mais uma reflexão para que a gente possa voltar a esse assunto mais vezes para falar sobre a razão exata da mudança do alfabeto astrológico para o artificial e o que acarretou, né? O que levou a essa conclusão da pessoa mudar e de querer mudar a maneira, de querer mudar o destino, de querer mudar a vida, porque isso é o que acontece hoje em dia, né? Então, se a gente falar de opiniões e de visões e de versões, está aí a humanidade dividida em milhões de teorias do universo, em milhões de teorias divinas, em milhões de religiões e seitas e doutrinas, e ninguém até agora conseguiu provar nada com isso, muito pelo contrário. A Terra Santa hoje é a terra que é cercada pelo exército, né? Que é protegida porque eles não se entendem. Então, assim, eu acho que se você tem um estado de evolução, primeiramente você respeita o entendimento e a percepção do próximo. E no caso da religião, por exemplo, ela deva ser respeitada. E segundo, entender que aquele processo daquela religião, ela foi e é importante para algumas pessoas. Tem muita gente que precisa dela. E eu quando posso, eu sempre dou apoio àquilo que eu vejo que é possível conversar. Eu dou a minha opinião, claro que eu dou a minha opinião. Eu acho que não tem nada de errado com o cristianismo.
E é claro que a gente pode até usar esse exemplo, né? Mesmo que a tradução tenha sido feita errada, porque tem problemas de tradução, a gente sabe disso, né, nesses milênios, mas o que diz o Velho e o Novo Testamento com relação a não roubar, a não matar, né? E quando os movimentos das cruzadas e da Santa Inquisição começam, são milhões de pessoas sendo mortas ou roubadas ou saqueadas, você passa a dizer assim, peraí, mas esse livro fala uma coisa que as pessoas falam outra. E é por isso que na entrevista com o Mahatma Gandhi, a repórter pergunta para ele por que ele fala tanto do cristianismo se ele não é cristão, e ele responde que não tem nada de errado com o cristianismo, o problema está nos cristãos. A visão dele é que se eles seguissem o cristianismo, na verdade a história do Cristo, de Yeshua, seria muito melhor para a humanidade. Então é uma percepção interessante, porque você vê que o livro fala uma coisa e o povo faz outra. O livro fala em pobreza, em doação, em viver para o próximo, e algumas pessoas, claro, não todas, a gente não pode generalizar, fazem o oposto, e o mesmo é na cultura racional. O livro fala em união, paz e amor, e o que faz o povo? Divide, briga, rotula, mente. Eu, por exemplo, ali agora sou a maior prova viva do que está acontecendo, e é bom para a comunidade perceber isso, né? Que alguém paga o preço, a gente paga o preço, eu não sou o único, claro, mas vocês percebem que de união, paz e amor não tem nada. Então você vê o pessoal usando branco, como eu estou usando branco hoje, para a divulgação de hoje, de amanhã, paz, representa paz. Então se eu não for paz, eu estou em conflito com esse traje que eu visto. A decisão, por exemplo, que meu pai fez para uma vida de caminhar diariamente de branco, que não foi fácil, eu não acho que é uma missão fácil. Eu acho que cada vez que eu boto o branco, eu reflito o quanto eu preciso estar em paz comigo e com o próximo. E isso é um processo natural, é uma evolução natural. A gente vai buscando essa evolução e eu espero que você aqui compreenda a razão desse vídeo. A razão é como no mundo racional, como no astral superior, como os primeiros corpos racionais deformados a pararem e a se ligarem no cosmos, não dar vazão ao alfabeto artificial, ao magnetismo. Então e estuda o livro Universo em Desencanto, antes que seja tarde demais. E percebe se você está certo ou se você está errado. E não deixe essas pessoas usarem a vaidade. Através da vaidade é que eles trabalham em cima de você. Eles te elevam e te dão uma função para que você se sinta especial, e ao se sentir especial acaba sendo usado para o magnetismo. Então, se não está no livro, pula fora. Se não está correto, se não é racional, pula fora. Se não faz bem ao próximo e não faz bem a você, pula fora. Porque racional não é isso. Racional é muito mais do que isso. Racional é paz, é união. Eu estou aqui como estudante de cultura racional, não como alguém perfeito. Estou como alguém aqui que está estudando e tentando entender e tentando evoluir, assim como todos os outros. Então não existe grau de superioridade nem de importância. Eu estou aqui cumprindo com o meu dever de colaboração e cumprindo com o meu dever de divulgação dessa obra maravilhosa que é o livro Universo em Desencanto. E eu sei que você faz o mesmo, e o mais importante é que quem nos vê por dentro e por fora sabe exatamente quem somos. Então não importa o que os outros falam, não importa o que os outros digam, não importa o que os outros façam, cedo ou tarde a conta chega. Salve o Racional Superior, a gente se vê no próximo programa.